Quem aí tava com saudade de uma leitura bíblica aqui no canal? Eu espero que alguém tenha sentido falta, porque eu senti falta de compartilhar esses momentos e eu tô com um bom motivo para voltar agora a produzir. É uma forma de estar me consagrando também, tá mais voltada a esse momento. Então, se você assistiu o vídeo anterior sobre o jejum de Daniel, sobre esse desafio de 21 dias, orando e se consagrando ao Senhor em favor disso, é, aqui no canal a gente vai ter esse momento de leitura do livro de Daniel e também de outros livros ou outros capítulos para fechar esses 21 dias. E também vamos estar aqui trocando experiências e discutindo. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente sobre como que vai ser esse jejum. Então, que vai ser? Como que vai ser? Um jejum de 21 dias, né? Jejum de 21 dias. É, consagração. Consagração. A gente vai estar se consagrando é, através da oração. Consagração. Oração 3 vezes ao dia. Gente, é, isso aqui é um desafio. É um desafio pra gente. Pra quem também não tem prática de oração. É um desafio orar 3 vezes ao dia. Mas é uma forma da gente ir vencendo esses gigantes e tá tendo acesso àquilo que o Senhor ele tem preparado pra gente. Então, durante esses 21 dias, o que que a gente vai fazer? Deixa eu colocar aqui como funciona. Jejum de 21 dias. Vamos estar nos abstendo. Abstenção. Abstenção é com C cedilha. A gente vai estar se abstendo de alguns determinados alimentos. Você vai colocar aqui quais serão os alimentos que você vai se abster. Eu vou fazendo isso em uma folha separada, mas aqui eu tô fazendo só para ilustrar é, doces, carne, gados, lanches. Deixa eu colocar assim que é melhor. Vou comer arroz, feijão, ovos e legumes. Gente, é possível sim sobreviver com isso. Esse é o momento da gente é, se consagrar mesmo. Fazer um sacrifício para o Senhor. Se abster dos manjares, se abster dos industrializados, se abster do que nos satisfaz fisicamente, se abster de doces, se abster de comidas que nos trazem satisfação, para a gente falar assim para o Senhor, Senhor, a minha satisfação vem de Ti, eu preciso só de Ti, a minha mente, o meu corpo, o meu espírito, ele está direcionado ao Senhor. Então, vai ser a abstenção de alguns alimentos. Claro, gente, tudo com sabedoria. Se você tem alguma restrição, consulte ao médico. Se você é jovem, se você é adolescente e está se propondo a fazer isso, converse com seus pais. Isso, gente, é um princípio de sabedoria. Eu tive que conversar com minha mãe, explicar para ela o que eu ia fazer, porque imagina se eu caísse e desmaiasse na escola, na faculdade. Imagina se isso acontecesse. O Senhor, ele não se agrada de sacrifícios de tolos. Era isso que minha mãe me dizia. Então, tenha sabedoria. Converse com seus familiares sobre que por um tempo você vai estar se abstendo, que você vai estar comendo comidas mais saudáveis. Você não precisa necessariamente falar qual que é o seu propósito, por que que você está fazendo isso, mas explique que você está fazendo uma dieta e que você precisa de ajuda para fazer essa dieta. Então, o que mais que vamos fazer? Definir propósitos de oração. Definir propósitos de oração. Eu defini 3 coisas que eu gostaria que o Senhor me concedesse. É, não sei se eu citei no vídeo, mas uma das coisas foi a oração em línguas. Eu também pedi para que o Senhor ele me desse controle emocional, porque naquela fase que eu fiz esse propósito, eu estava tendo muitas crises de ansiedade e estava passando por um
período bem difícil emocionalmente, e também pedi para que o Senhor me desse sabedoria e inteligência, porque eu também estava em uma fase bem desafiadora profissionalmente e na universidade. Eu me sentia sem inteligência, eu me sentia que não era capaz e eu orei em favor disso, para que o Senhor me desse inteligência, para que o Senhor me capacitasse. Depois daquele tempo, as portas foram se abrindo e depois eu posso contar mais sobre isso. Defina os propósitos. Se você está orando em favor da sua saúde, se você está orando em favor de alguém, se você tem algo no seu coração que você deseja muito, apresente esse propósito ao Senhor. Daniel, ele estava orando naquele momento em relação ao que ele estava vivendo, em relação a. Aqui no capítulo 9, a gente vai ver que. Ó, por isso voltei-me para o Senhor a fim de buscá-lo com orações e súplicas, com jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Esse foi o sacrifício de Daniel. Ele estava vivendo é, um período de desafio em que veio um rei e ele estava passando por tribulações naquele momento. Ele decidiu clamar ao Senhor. É, depois a gente. Eu tô querendo segurar os spoilers pra gente ir descobrindo, mas vocês vão ver que Daniel estava passando por um grande problema. E a única solução que ele encontrou foi se consagrar ao Senhor em oração, jejuns e súplicas. E é isso que a gente vai fazer. Gente, creia. Apenas creia no Senhor. Independente do que você esteja passando, dos desafios que você esteja passando, acredite que a gente pode superar tudo em Deus. Tudo, gente. Absolutamente tudo em Deus. Escreva isso em um caderno. Vou até deixar aqui. Escreva isso em um caderno. Registre esse processo. Registre esse processo em um caderno. Esse vai ser o seu caderno de oração, esse vai ser o seu caderno de intercessão. Então você vai colocar nesse caderno os seus propósitos. Dá pra ver? Pronto, aqui você pode definir o seu propósito, né, como eu mencionei, e registrar esse processo em um caderno. Gente, sério, faça isso. Coloque em um caderno quais são os propósitos e registre todos os dias. Dia 1, coloque um versículo que saltou ao seu coração. Por exemplo, eu estou lendo aqui o capítulo 1 e um versículo falou muito ao meu coração. Nossa, isso daqui me chamou muito a atenção. Você vai pegar esse versículo e vai escrever no seu caderno e vai orar em favor daquilo. Você vai falar com o Senhor e o que você for falando ali com o Senhor, você pode ir escrevendo no caderno. É até uma forma de você registrar suas orações. Porque, gente, depois que esse período acabar, depois de alguns dias, depois de alguns meses, depois de alguns anos, você vai olhar e você vai falar assim: Nossa, eu orei por causa disso e aconteceu. E olha só como o Senhor falou comigo e olha só como que eu tô vivendo. Depois eu vou contar essas experiências extraordinárias que eu vivi com o Senhor e que foi a partir de ler um versículo e aquele versículo mexer muito comigo e eu simplesmente escrever aquilo e escrever o que eu estava sentindo com aquele versículo. E depois eu compreendi que era o Espírito Santo falando e que eram coisas que eu estaria vivendo, beleza? Então, registre esse processo em um caderno. O que mais que a gente pode fazer nesse jejum? É, leitura de um capítulo do livro de Daniel. Você vai ver que o livro de Daniel ele só tem 12 capítulos. Ah, mas terminei de ler em 12 dias, Daniel. O que que eu faço? Vamos ler outro livro. A gente vai procurar outro livro, ou então a gente vai procurar outro capítulo. E até foi numa dessas que o Senhor fez uma promessa pra mim. Eu tinha acabado de ler Daniel. Aí eu falei assim, nossa, eu vou ler o que agora? Aí eu fui ler Deuteronômio. Gente, quando eu li aquilo, Deuteronômio, não, Gênesis. Aí eu fui ler Gênesis, li um capítulo de Gênesis e eu peguei e escrevi algo. Falei assim, olha, aconteceu isso na vida de fulano. Eu não vou dar muito spoiler, mas aconteceu isso na vida de fulano. E eu peguei e coloquei assim, no prazo de um ano, isso dentro desse propósito de Daniel, desse jejum de Daniel. No prazo de um ano, é, algo irá mudar na minha vida. Nesse sentido. Fui e coloquei isso, né? Escrevi. Gente, um ano certinho. Um ano certinho. Mudou. Mudou. Gente, é sobrenatural.
É incrível a forma como o Senhor fala. É incrível como você lê a Bíblia e a Bíblia ela fala com você. E o Senhor fala com você, o Espírito Santo fala com você. E promessas se cumprem e coisas maravilhosas acontecem em sua vida. Leia a Bíblia. Então, vamos lá. Leitura de um capítulo do livro de Daniel. E depois de outro livro. Então, basicamente, é, é isso. Esses são os pontos de destaques que a gente vai fazer. Talvez se surgir mais alguma coisa, se eu me lembrar, Senhor, me ajude, Senhor, me ajude. Se eu me, lem- se eu me lembrar de alguma coisa, eu vou escrever aqui para vocês. E deixo aqui no Canva, compartilho, para a gente ir estudando, beleza? Show. É, só um minuto, deixa eu conectar aqui a internet. Vou precisar mudar aqui. Eita, Jesus. Ai, ai, me ajuda, Senhor, me ajuda. Pronto, melhorou? Voltei. Então vamos lá, vamos fazer a nossa leitura de hoje, voltando aos velhos tempos. Vamos iniciar com uma oração, gente, apresentando ao Senhor esse trabalho, apresentando ao Senhor esse momento de oração. Sentir que esse vai ser o título, uma vida consagrada ao Senhor. Daniel, ele é uma referência, sabe, gente? Referência. Ai, maravilhoso. Quando eu crescer, eu quero ser que nem Daniel. Então vamos lá? É, Vou colocar aqui só para organizar. O que a gente vai. Eita, ok, ok. Então vamos lá, vamos orar e fazer a nossa leitura. Capítulo 1, dia 1, né? Oremos. Senhor, meu Deus, nosso Pai, nos colocamos em Tua presença neste momento, Senhor. Quero te agradecer por mais um dia em Tua presença. Te agradecer, Senhor, por estar iniciando esse propósito. Pai, eu quero te apresentar a vida das pessoas que aceitaram esse desafio, que aceitaram entrar nesse desafio comigo, a se consagrar a Ti, Senhor. Pessoas, Senhor, que verdadeiramente estão necessitadas de Ti, necessitadas, Senhor, de te conhecer, Senhor. Nós estamos sedentos pelo Teu mover em nossas vidas. Queremos, Senhor Deus, a manifestação dos Teus dons. Queremos, meu Pai, crescer em sabedoria, queremos crescer em inteligência, queremos acessar, Senhor, níveis de intimidade maior com o Espírito Santo. Pai, te apresento cada propósito de oração. Eu te apresento, Senhor, cada pessoa que está neste momento participando desse jejum. Senhor, nos fortalece, meu Pai. Sabemos que o inimigo, ele irá investir em nossas vidas, ele irá querer de alguma forma trazer tentações para as nossas vidas, vai querer nos desestabilizar, fazer com que a gente desista desse jejum. Mas, Pai, nos lembre sempre que o fim, ele é melhor do que o começo. Eu sei, Senhor, que não vai ser fácil, não é fácil se consagrar a minha carne, Senhor. Muitas vezes ela vai querer comer alguma coisa, ela vai querer não orar. Muitas vezes eu não vou sentir vontade de ler a Bíblia, mas, Senhor, eu te peço, Pai, me fortaleça. Eu quero te entregar, Senhor, o melhor. Eu quero fazer o melhor, Pai. Eu quero viver coisas. Nós queremos viver coisas extraordinárias contigo. Eu sei, Senhor, que depois desses 21 dias, algo novo irá surgir. Eu sei, Senhor, que depois desses 21 dias, Senhor, eu sei que algo muito bom vai acontecer. Eu creio, Senhor Deus, que depois desses 21 dias, nós teremos posse das nossas vitórias. Eu sei, Senhor Deus, que depois desses 21 dias, algo novo irá acontecer, Senhor Deus. Senhor, aleluias, Pai. Eu te agradeço. Eu te agradeço porque hoje eu não consigo contemplar aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para cada pessoa, mas eu tenho total certeza que o Senhor já operou. Eu tenho total convicção de que aquilo que é impossível para mim e para aquela pessoa que ela está apresentando como um propósito de oração, que para a gente é impossível, para ti não é impossível. Para ti não tem nada impossível, meu Pai. Pai, nos ajude.
nos fortaleça, nos dê sabedoria, abra o nosso entendimento, Senhor. No nome do Senhor Jesus, esteja conosco nesse dia, esteja conosco neste momento, esteja conosco durante esses 21 dias e depois deles. Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. E te apresento, Senhor, esse momento de leitura. Convido o Espírito Santo para vir nos auxiliar, para abrir a nossa mente, para nos dar entendimento para aquilo que o Senhor tem para falar conosco. E assim eu te oro nesse momento. Amém. Amém? Gente, saiba que algo novo vai acontecer depois desses 21 dias. Fruto dessa consagração. Algo novo. Gente, é algo novo que vai acontecer. E, e se prepare para receber dons espirituais, se prepare para receber visões, se prepare para ouvir a voz do Senhor, se prepare para viver experiências extraordinárias com Ele através desse momento. E vai ser durante esses 21 dias e depois dele. Esses 21 dias é apenas o, o dia inicial, é só o pontapé inicial para tudo que vai acontecer em nossas vidas. Amém? Então vamos lá. Daniel, capítulo 1. Daniel na Babilônia. Como eu falei para vocês, gente, estou usando aqui a versão, a tradução da NVI, facilitada para todo mundo entender. E vamos lá. Daniel, capítulo 1. Daniel na Babilônia. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos dele, e também alguns de seus utensílios do templo de Deus. Nabucodonosor levou os utensílios do templo do seu Deus na terra de Siná e os colocou na casa do tesouro de seu Deus. Depois o rei ordenou que Aspenaz, chefe dos oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Da sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho, e eles receberiam tratamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir ao rei. Entre estes, encontravam-se alguns que tinham vindo de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para abster-se deles. Deus fez com que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: Tenho medo do rei, o meu senhor que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha bênção, a minha cabeça por causa de vocês. Então Daniel disse ao encarregado, que o chefe dos oficiais designara para cuidar dele de Ananias, Misael e Azarias. Peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você observar. Ele concordou. Deixa eu destacar aqui. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida do rei. Assim, o encarregado tirou a comida e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso, lhes dava legumes. Deus concedeu a esses 4 jovens conhecimento e inteligência em toda literatura e sabedoria. Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visão e sonho. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles, e entre todos não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então eles passaram a servir ao rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e discernimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Amém? Gente, eu amo essa história de Daniel. Eu amo a história de Daniel. É incrível. Então vamos lá. Vamos ver o que aconteceu. A gente vê aqui que Nabucodonosor, deixa eu copiar aqui. Nabucodonosor, ele
ele invade Judá, a cidade de Judá, e leva, cadê? Durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor invade, invade a, invade a cidade de Judá e leva. Então, o que acontece? Joaquim, ele, ele era rei de Judá. Durante o seu período de reinado, Nabucodonosor ele invade a terra de Judá e leva cativo os utensílios do rei e também leva os jovens. Sobre Judá e sobre essa invasão da Babilônia em Judá, a gente vai ver depois, antes, voltando lá na história de Isaías, dos outros profetas, a gente vai ver um pouco melhor sobre essa história. Mas como a gente não vai se ater tanto a isso, mas sim sobre a história de Daniel e essa consagração dele, a gente vai estudar um pouco mais superficial. Então, o que que acontece? Nabucodonosor invade Judá e leva alguns jovens, jovens nobres de boa aparência e que tivessem eh, conhecimento de literatura, de ciência, para o seu palácio. E então, Nabucodonosor, ele, ele obriga que todos os jovens comam e bebam da sua comida. Então a gente sabe que esses jovens, eles eram de outra cultura, eles tinham outras vivências, e isso até na forma como eles comiam. Mas Nabucodonosor, ele obriga que todos comam a mesma coisa. Todos esses jovens que foram levados cativos para o palácio comam e bebam das mesmas coisas. E, no entanto, Daniel, a gente vê que Daniel, que foi um desses jovens que foi levado, Daniel, cadê? Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles, jovens levados, eles decidiram não se contaminar. Comida do rei. Porque eles sabiam que as comidas elas eram consagradas, elas não eram comidas, não eram alimentos da sua cultura. Eles eram jovens consagrados ao Senhor, então eles sabiam que eles não podiam se contaminar. Mas era uma obrigação de que eles comessem aquelas comidas. Mas Daniel, então, para não se tornar impuro, a gente vê aqui, decidiu não se tornar impuro. Daniel, ele colocou isso no coração dele, de não se tornar impuro. Então ele pediu para que o chefe dos oficiais desse permissão para ele não comer aquelas coisas. Então ele, com toda a sabedoria, ele vai lá e fala assim: olha, eu não quero comer essas coisas. É, eu gostaria de comer alimentos. Eu me sinto melhor comendo alimentos. Daniel foi e ganhou a simpatia desse homem. Esse homem fala assim: olha, o Senhor, ele amoleceu. Então, gente, até quando a gente vai fazer esses propósitos, o Senhor, ele trabalha para que, por exemplo, como eu falei, peça para sua família, peça para alguém da sua, um responsável seu, se você é jovem, se você é menor de idade, quando você for fazer esse propósito, peça que alguém te ajude nesse momento para você comer coisas saudáveis. E o Senhor, ele vai nos auxiliar. A gente vê aqui, Deus fez com que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia por ele. Então, o Senhor auxiliou que Daniel, vendo que Daniel ele não queria se contaminar, vendo que Daniel queria se consagrar, o Senhor ele concedeu que o homem se tornasse bondoso e ajudasse Daniel nisso. Mas o homem ele ficou com muito medo, porque se o rei descobrisse que Daniel não estava comendo a mesma comida que os demais jovens, se
Daniel tivesse mais magro, se Daniel não tivesse bem fisicamente, quem iria ser responsável por isso seria o oficial que estava responsável por cuidar dele. Mas, mesmo assim, é, o, o oficial ele permitiu. Então, aqui Daniel ele diz assim, olha, não nos dê nada além de legumes para comer e água para beber. Então, durante esse tempo, Daniel e os demais jovens só comeram é, coisas saudáveis, né? Fruta, comeram legumes e água. Só tomaram água ao invés de vinho e ao invés do manjar, comeram legumes. Deixa eu ver. E depois, compare a nossa aparência com os jovens que comem a comida do rei e trate os servos de acordo com o que você observar. Então, depois desses 10 dias de teste, ele viu que os jovens que comeram só legumes e que beberam só água, eles pareciam muito mais saudáveis e muito mais fortes do que os que comiam a comida do rei. Então, ele permitiu que Daniel fizesse esse propósito. Ele, na verdade, eu acho que ele não sabia que Daniel estava fazendo propósito, mas ele permitiu que Daniel comesse só legumes e tomasse só água. E aqui a gente vê um versículo lindo, que é: Deus concedeu a esses 4 jovens conhecimento e inteligência em toda a literatura e sabedoria. Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Vê só, vamos colocar aqui: 10 dias de teste. Então, aqui, coloquei aqui 10 dias de teste, não se contaminar. O oficial constatou que os jovens estavam mais saudáveis e fortes. Então, depois desse tempo, o Senhor concede conhecimento e inteligência e literatura. Concedeu conhecimento. Então, vê só. Olha, gente, que coisa maravilhosa. Por Daniel ter decidido colocar isso como propósito no coração dele, por Daniel decidir não se contaminar com aquilo, o Senhor, além de dar inteligência em toda a literatura e sabedoria para Daniel, ele deu dons espirituais. Que dons eram esses? Interpretação de visões e sonhos. Vê que coisa maravilhosa. E depois a gente vai ver como isso foi útil para Daniel. Então, gente, aqui a gente, passando mais um pouco, depois de 3 anos, depois de algum tempo, depois de um período, os jovens se apresentaram ao rei. Então, gente, vê só que coisa maravilhosa. E eu amo essa história. Daniel, ele colocou aquilo no coração dele. Ele colocou como propósito não se contaminar com as comidas, com os manjares dos reis. Ele decidiu viver uma vida consagrada ao Senhor. Ele sabia, gente, que é, Daniel ele não sabia quanto tempo que ele iria ficar ali cativo na Babilônia, mas independente do tempo que ele iria passar ali, ele decidiu se consagrar, ele decidiu se abster de determinadas coisas por causa do Senhor. Então, Daniel ele colocou esse propósito no coração dele, não se contaminar. E isso, gente, não se limita só à esfera de alimentos. Não. Isso também se reflete a outros aspectos. Se hoje a gente tivesse, se Daniel tivesse nos dias de hoje, eu acredito que Daniel iria fazer uma consagração de não ter redes sociais, vamos dizer assim, não sei, mas é, ou então fazer alguma coisa, ah, não sei. Daniel, ele vai ficar ali preso. Ele não sabe quanto tempo que ele iria ficar ali preso, cativo na Babilônia, mas ele decidiu que durante esse tempo ele iria viver uma vida consagrada ao Senhor. E por causa disso, ele conseguiu é, encontrar o favor do Senhor para a vida dele. E o Senhor veio com graça e concedeu inteligência e sabedoria a Daniel. E além disso, além de conceder sabedoria e inteligência para ele, o Senhor deu mais um dom que ele usaria
depois e que iria mudar completamente a vida dele, que era o dom de interpretar sonhos e visões. E a gente vai ver que esse foi um dos chamados de Daniel. E Daniel, ele começou a ter experiências com o Senhor a partir dessa consagração, a partir de decidir se consagrar ao Senhor, de como que eu posso dizer, de direcionar os pensamentos dele, de renunciar às coisas, às ofertas daquele palácio, às ofertas daquele lugar, para viver, para honrar o nome do Senhor. Então, se a gente for pensar aqui, o que a gente pode aprender a partir dessa história? A gente pode aprender a viver uma vida consagrada ao Senhor. E que, a partir dessa consagração, o Senhor ele vai nos fortalecer, o Senhor vai nos conceder graça diante desse propósito que a gente está fazendo. E a partir disso, a gente vai viver experiências com o Senhor. A gente vê aqui que Daniel, ele foi abençoado com dom espiritual e também com inteligência. Então, é, vamos colocar isso como um dos nossos propósitos de oração. É, vamos colocar isso, que a gente pode aprender, que viver uma vida consagrada ao Senhor, ela nos permite vivenciar experiências reais. Viver uma vida consagrada ao Senhor nos permite alcançar as bênçãos, nos permite alcançar as misericórdias de Deus. E que você possa meditar nisso. Meditar e é até isso que eu vou pensar depois. Como que nos dias de hoje eu posso viver uma vida consagrada? Como no mundo atual, na Babilônia atual, eu posso viver uma vida consagrada ao Senhor? E aqui a gente, mais para cima, aqui a gente viu que o jejum, fazer esse jejum, é uma forma de se consagrar ao Senhor. Mas como Daniel, que iria ficar preso ali na Babilônia por muitos e muitos anos, ou até o final da vida dele. Ele decidiu viver uma vida inteiramente consagrada. Como que eu posso fazer isso hoje? Como que eu posso viver uma vida consagrada a Deus? Como que eu posso honrar a Deus? Honrar, ter Ele como o meu Senhor, ter Ele como meu único Rei. Como que eu posso viver isso nos dias atuais, diante de tantas ofertas, diante de tantos manjares, diante de tantas coisas que me chamam a atenção, diante de tantas coisas aparentemente saborosas? Como que eu posso viver isso? Sim, agora que tá vindo aqui um pensamento, que é aqui a respeito de, é, de que viver essa vida consagrada ao Senhor, a gente acha que vai estar perdendo muita coisa. Você pode pensar aqui que Daniel ele estava perdendo a oportunidade de se deliciar com as comidas, se deliciar com o vinho, mas não. Daniel ele estava crescendo muito mais. Vê só, Daniel ele estava muito mais forte e muito mais saudável do que aqueles que comiam. Então, eu faço esse questionamento para você e na verdade eu faço esse questionamento para mim. Será que viver só essa vida, usufruindo, comendo de tudo, não no sentido próprio da palavra, mas fazendo o que todo mundo faz. Será que isso realmente traz crescimento para mim? Será que isso realmente me fortalece? Ou isso me torna mais parecida com os demais? E aqui a gente vê que, por Daniel comer apenas legumes e água, Daniel, ele ficou muito mais forte do que aqueles que comiam. Ele ficou muito mais saudável do que os demais. Então, eu coloco esse questionamento para você. Eu trago esse questionamento para você sobre é, o que a gente pode fazer nos dias de hoje para se voltar mais para o Senhor, para consagrar mais a nossa vida ao Senhor. O que está todo mundo fazendo que eu posso fazer de diferente e entregar isso como consagração ao Senhor? Então, eu deixo isso para sua meditação. Tem muito, muito mais coisas que a gente pode extrair daqui, dessa história do capítulo 1. Mas, no momento, eu vou deixar aqui para você explorar. Então, um dos versículos que me chamou a atenção, que saltou ao meu coração, foi, foi esse daqui. Deus concedeu a esses 4 jovens conhecimento e inteligência em toda a literatura e sabedoria. Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Então, eu vou orar a partir disso, porque eu quero e eu preciso que o Senhor me dê inteligência em literatura, eu preciso que o Senhor me dê inteligência em ciência, eu preciso que o Senhor me dê sabedoria, mas acima de tudo, eu quero dons espirituais. Eu quero ser como Daniel, eu quero ter conhecimento, inteligência e sabedoria, mas eu quero dons espirituais também. Eu quero uma coisa a mais. Então, se você está buscando aí também, vamos juntos nessas. Vamos pedir para o Senhor dar conhecimento, dar sabedoria, inteligência, mas que o Senhor dê mais para a gente também. Porque a gente está se consagrando e está colocando isso no coração. O Senhor nos dê dons espirituais. E
É isso que eu quero deixar pra você. A gente se encontra amanhã. Amanhã a gente vai estar novamente nesse propósito, novamente se consagrando, novamente orando ao Senhor. Então, vai estar disponível aí, é, aqui embaixo, esse template para você acompanhar esse, essa leitura, para você acompanhar esse propósito. E é isso, gente. Um beijo pra você e até o próximo. Que o Senhor abençoe o seu dia e que o Senhor, a partir desse momento, possa dar ordens aos anjos para eles virem ao nosso favor, virem ao nosso encontro. E eu só quero dizer pra você, desde o primeiro dia que você está iniciando esse propósito, o fim é o melhor do que o começo e que você é amado. Um beijo pra você e até o próximo.